Bem-vindos a mais uma ministração da Palavra de Deus ao teu coração, amém? Espero que Deus abençoe ricamente a sua vida através de você assistir e ouvir a palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com você. O tema desta palavra que eu quero compartilhar é aprendendo a lidar com o sofrimento. Esta palavra eu quero basear na vida de Paulo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele passou por diversas situações de sofrimento, de lutas, de provações, e ele aprendeu a lidar com cada situação em sua vida. E eu espero que através dos pontos que eu irei ministrar aqui, você também possa aprender a lidar com o sofrimento. Porque o sofrimento ele pode levar uma pessoa a um estado de desespero e até mesmo de depressão e tirar a sua própria vida se a pessoa não souber lidar com o sofrimento. Então quero, através desta palavra, estar compartilhando com você, a fim de que você possa aprender como o apóstolo Paulo lidou, como que ele enfrentou as situações de sofrimento na vida dele, que ele conseguiu aí suportar, conseguiu conviver e conseguiu vencer situações de sofrimento na vida dele, amém? Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você e convido você para que neste momento, onde você estiver aí, você possa colocar a mão no seu coração e você possa orar, pedindo que Deus possa estar aí falando com você, ensinando algumas verdades, alguns princípios que Ele deseja que você venha aprender através desta palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero pedir que o teu Espírito Santo me ajude a transmitir esta palavra, para que o teu filho e a tua filha que estão assistindo este vídeo, que estão ouvindo esta palavra, Senhor, possam ser abençoados, possam aprender como lidar, como vencer, como enfrentar situações de sofrimento, de angústia, de tristeza, de conflitos que porventura estiverem vivendo em suas vidas, Pai. É o que eu peço e desde já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? O versículo que eu quero ler com você está ali em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 10. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo diz assim: pelo que alegro-me nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Esse mesmo versículo, numa outra tradução, na Bíblia Viva, diz assim: já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem feliz com o espinho, com os insultos, com as durezas, as perseguições e as dificuldades. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando menos tenho, mais dependo dele. Amém? Esse versículo aqui que nós lemos, ele está dentro de um contexto em que o apóstolo Paulo, ele se defende de falsos apóstolos que estavam ali colocando em dúvida o seu apostolado. Para provar a sua autoridade apostólica diante das falsas acusações ali, o apóstolo Paulo ele descreve todas as situações de sofrimento que ele passou. Então ele ali procura falar para a igreja de Corinto todas as situações que ele enfrentou por amor a Cristo. E essas situações são sinais que comprovam o seu chamado, o seu apostolado, que ele foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. Então ele diz que as marcas dos sofrimentos por amor a Jesus era o que lhe dava autoridade apostólica. Ele confirma isso no livro dos Gálatas, quando ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 17, em que ele diz assim: ninguém queira discutir comigo, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. Desde o capítulo 10 de 2 Coríntios até o capítulo 12, 13, o apóstolo Paulo ali, ele está falando ali sobre as situações que ele passou, todos os momentos em que ele viveu, declarando todo o sofrimento que ele teve através da pregação do Evangelho por amor a Cristo.
No capítulo 11, no verso 24 a 28, o apóstolo Paulo ali ele descreve todas as situações de sofrimento que ele enfrentou. No versículo 24 ali do capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que ele passou por 5 situações e em cada situação ali ele sofreu ali 39 chibatadas. 5 situações diferentes uma da outra, ele passou por 39 chibatadas em cada situação. Somando 39 açoites em 5 situações, né, nós vemos ali que ele sofreu 195 chibatadas nas costas. Imagine você ser amarrado num tronco e ali, ó, as pessoas descerem o açoite em você, receber 39 chibatadas. Ao total de 195 açoites ele passou. Depois no versículo 25, o apóstolo Paulo diz ali que ele foi apedrejado. 3 vezes ele foi espancado com vara. 3 vezes ele passou por naufrágio, quase morreu nesse naufrágio. No versículo 26, ele diz que em muitas viagens ele sofreu perigo de morte, nas mãos de ladrões, nas mãos de judeus que eram legalistas, religiosos, que queriam matá-lo. Ele passou ali também por situações nas mãos de falsos irmãos que traíram ele. No trabalho de evangelização, muitas vezes ele ficou sem dormir, passou por momentos de fome, não teve o que comer, não teve o que beber, teve que passar por situações de frio, não teve roupas para usar, porque ele fala que em algumas situações estava como nu. Várias vezes ele enfrentou perseguições, sentiu pressão exterior de pessoas que estavam ali perseguindo ele, tentando matar Paulo. Ele também passou por situações assim de pressão interior por causa da preocupação com as igrejas. Então o apóstolo Paulo, ele aprendeu a conviver, aprendeu a lidar com todas as situações de sofrimento na vida dele. E o que é sofrimento? Sofrimento é uma experiência desagradável que gera dor moral, dor emocional e dor física. Então quero compartilhar com vocês aí em 3 pontos para nós vermos como Paulo ele aprendeu a lidar com o sofrimento na vida dele. O primeiro ponto que eu quero compartilhar é que Paulo, o sofrimento para Paulo não estava fora do controle de Deus. Eu vou repetir mais uma vez. Para Paulo, o sofrimento não estava fora do controle de Deus. Ali em Romanos capítulo 8, no verso 28, o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, neste versículo aqui, o apóstolo Paulo, ele revela algo interessante na vida dele. Ele diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o pensamento de Paulo diante de uma situação que causava sofrimento na vida dele, ele tinha esses 2 pontos que podemos dizer aqui, que se ele amava a Deus, porque ele fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para Paulo, se ele amava a Deus e Deus estava no controle da vida dele, qualquer situação de sofrimento que ele enfrentasse, esta situação iria cooperar, iria contribuir para algo bom. Para Paulo, o sofrimento que ele estava vivendo, Deus tinha um propósito com aquele sofrimento. Deus tinha poder de reverter aquele sofrimento em algo bom, em bênção. Então esta era a certeza que Paulo tinha no coração dele. Se a minha vida está nas mãos de Jesus, e Jesus está na minha vida, e Deus está no controle de todas as situações da minha vida, então qualquer situação de sofrimento que Deus permitisse que ele passasse, esta situação que ele estava vivendo, estava dentro de um propósito de Deus. Então Paulo tinha essa convicção no coração dele, que Deus tinha poder de reverter a perda em lucro, a desgraça em graça, a derrota em vitória, o fracasso em sucesso. Então, se Deus estava no controle de tudo, até mesmo o sofrimento que ele estivesse vivendo naquele momento, diante de qualquer situação adversa, ele tinha essa certeza de que Deus tinha poder para usar aquela situação para o bem dele ou em benefício de outras pessoas. Então, Paulo tinha essa convicção, que se a vida dele estivesse na mão de Deus,
e Cristo estivesse na sua vida, tudo que acontecesse estava no controle de Deus. Um exemplo disso nós vemos ali no livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 22 até o versículo 24, a Bíblia diz ali que o apóstolo Paulo, ele foi espancado em praça pública e ele foi levado preso. E na prisão, ele foi acorrentado. Os pés dele ficaram acorrentados num tronco ali na prisão. Agora imagine você, ele apanhou, foi espancado em praça pública, estava com as costas machucadas, feridas, estava ali preso, acorrentado. Imagine essa situação. Era para Paulo ali estar se lamentando, era para Paulo estar dizendo: poxa Deus, eu estou preso aqui por causa da tua palavra, eu estava pregando a tua palavra, eu fui espancado em praça pública, eu fui agredido fisicamente, estou com as costas machucadas, ferida, estou preso aqui, com meus pés amarrados, preso numa corrente. Ele podia estar reclamando, murmurando, mas a Bíblia diz ali no verso 25 do capítulo 16 de Atos, que ele, naquela situação em que ele estava ali, ele estava orando e louvando a Deus. Olha só a situação, diante daquele sofrimento, Paulo estava orando e louvando a Deus. Por quê? Porque ele tinha essa certeza de que Deus estava no controle da vida dele. Porque ele tinha essa convicção de que, diante daquele sofrimento, diante daquele momento, daquela situação que ele estava vivendo, Deus tinha um propósito. E Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus qual era? Era alcançar o carcereiro, salvar o carcereiro, salvar a família do carcereiro e salvar todos os demais presos que estavam ali naquela prisão. E Deus manifestou a sua graça, manifestou o seu poder de tal forma que Paulo entendeu o propósito de Deus através daquele sofrimento. Então a maneira de Paulo lidar com o sofrimento era crer que Deus estava no controle de tudo e que o Senhor tinha um propósito com tudo que acontecesse na vida dele. Deus tinha um propósito. Esta era a convicção no coração de Paulo. Então esta convicção no coração de Paulo: minha vida está nas mãos de Deus e nada está fora do controle de Deus. E Deus tem um propósito com tudo que acontecer na minha vida. Então esse pensamento, esta convicção ajudava Paulo a suportar, a enfrentar, a conviver e a vencer todo tipo de sofrimento na vida dele. Então preste bem atenção, meu querido irmão, irmã, meu querido amigo, que você está ouvindo esta palavra. Se você estiver enfrentando uma situação que essa situação está gerando sofrimento na sua vida, para você aprender a lidar, vencer e suportar esse sofrimento que você está vivendo, você tem que ter essa certeza de que a sua vida está nas mãos de Deus. De que se Jesus está na sua vida e a sua vida está nas mãos de Deus, Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. E Deus tem um propósito com essa situação. Então, se você está vivendo uma situação de enfermidade, está sofrendo com essa enfermidade, ou algum ente querido da sua casa, da sua família, está padecendo de alguma enfermidade e isso está gerando até sofrimento para você, ou você está desempregado, ou você está passando por um momento aí de uma luta no seu relacionamento conjugal, um problema com um filho viciado em drogas, com um marido viciado em bebida alcoólica, e você está sofrendo com essa situação, então creia que a sua vida está nas mãos de Deus, e que Deus está no controle. Mas você deve pensar assim: mas se Deus está no controle, se Deus tem um propósito, eu não entendo o propósito de Deus. Se Deus está no controle, por que então que Deus não muda esta situação? Eu vou explicar para você por que Deus não muda. Primeiro você tem que entender isso. Que se a sua vida está nas mãos de Deus, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e Cristo está na sua vida, Deus está no controle. E Deus tem um propósito em todas as coisas. Paulo tinha essa certeza. Paulo tinha essa convicção. Então essa certeza e essa convicção dava paz no coração de Paulo. Essa certeza e essa convicção trazia o quê? Uma esperança no coração de Paulo. Essa convicção que Paulo tinha amenizava todo o sofrimento. Ajudava ele a suportar e a passar por esse sofrimento que ele estivesse passando. Agora o segundo ponto que eu quero compartilhar com você é o que nós podemos aprender
com o sofrimento de Paulo, como ele lidava com o sofrimento, está no capítulo 12 de 2 Coríntios, no versos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz assim: foi-me dado um espinho na carne. Daí no final do versículo 8 ele diz assim: por causa disso, 3 vezes orei, pedindo ao Senhor que afastasse de mim. Então o segundo ponto que eu quero compartilhar com você é que tem oração que Deus não responde e tem problema que Deus não tira. Tem problema que Deus não resolve. Eu vou repetir mais uma vez para você. Tem oração que Deus não responde e tem problemas que Deus não tira. Esse versículo aqui que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele orou pedindo que Deus libertasse ele daquela situação que estava gerando sofrimento na vida dele, o qual ele chama de espinho na carne. E Deus não fez aquilo que ele pediu. E quantas pessoas que estão aí passando pela mesma experiência que o apóstolo Paulo, estão orando, pedindo uma solução para o seu problema e nada acontece. Estão pedindo para que Deus ajude a resolver uma situação e Deus não ajuda. Então tem oração que Deus não responde, tem problemas que Deus não tira da sua vida. E por que Deus não responde a sua oração? E por que Deus não tira o seu problema? Por que Deus não soluciona, não resolve o seu problema? Existe uma resposta para isso. Existe um porquê. Existem muitas pessoas que estão passando por variados tipos de problemas que estão gerando sofrimento na sua vida. E esses problemas têm sido um espinho na carne. O apóstolo Paulo diz que o problema dele ali era um espinho na carne, que gerava sofrimento. Então tem pessoas que estão sofrendo aí com uma doença, essa doença está sendo o seu espinho na carne. Outros estão aí sofrendo com um filho viciado, e o vício do filho é um espinho na carne. Outros estão sofrendo ali com uma situação com o marido, que muitas vezes tem um problema de bebida alcoólica, e o marido é viciado na bebida alcoólica, tem sido aí um espinho na carne. Outros, muitas vezes, o espinho na carne está sendo as dívidas, está sendo o desemprego, está sendo o momento difícil que está vivendo, que está passando. Então, há muitos exemplos de pessoas que estão passando por uma situação de sofrimento. Então, pare nesse momento e pense, qual é o seu espinho na carne? O que causa tristeza, angústia e sofrimento em sua vida? Se tem oração que Deus não responde, e tem problema que Deus não remove da sua vida, Deus não soluciona, Deus não tira da sua vida, o que você deve fazer? O que nós devemos fazer? O que Deus quer nos mostrar através dessa situação que você ora e não tem resposta, que você pede e Deus não faz aquilo que você pede? Existe um motivo. Vamos ver como que Paulo lidou com essa situação. Vamos ver qual que foi a atitude de Paulo, o que aconteceu, que Paulo pôde entender o porquê Deus não respondeu a sua oração e o porquê Deus não tirou ali o espinho da carne no qual estava gerando sofrimento na vida dele. Em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 9, nós vamos ver ali qual que foi a atitude de Paulo. Paulo diz assim: disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, diante daquele problema que era o espinho na carne, Paulo ele entendeu que a graça de Jesus era suficiente para ele suportar, para ele conviver, para ele enfrentar, para vencer aquilo que lhe causava sofrimento. Então, Deus não removeu o problema na vida de Paulo, mas a Bíblia nos diz aí que Deus concedeu a graça para que ele pudesse lidar com os problemas, conviver com aquela situação que estava gerando sofrimento na vida dele. Então, ao entender que Deus não respondeu a oração de tirar o problema dele, que Deus não fez aquilo que ele estava pedindo, que era remover aquele espinho na carne que estava gerando o sofrimento, que era a causa do sofrimento na vida dele, ao entender que somente a graça, com a graça de Deus, ele poderia suportar e enfrentar o sofrimento, esse entendimento fez que ele aprendesse que o poder de Deus se manifestava na fraqueza. Então preste bem atenção.
Se você está enfrentando um problema e esse problema está gerando sofrimento na sua vida, você está orando e nada acontece, você está pedindo para Deus uma solução e Deus não resolve, o que fazer? O que fazer para lidar com essa situação? O apóstolo Paulo aprendeu aqui que ele tinha que depender da graça de Deus. Ele tinha que confiar na graça de Deus. Paulo ele entendeu que a graça de Deus fortalecia a sua fé, renovava o seu ânimo, dava coragem, ajudava a suportar e a superar a dificuldade que ele estava enfrentando na vida dele. E você pode dizer assim, mas Carlos, como que eu posso entender a graça de Deus? A graça de Deus, nós não temos que entender, nós temos que viver pela fé. É crer que Deus está agindo em seu favor. Fé não se explica. Fé é um ato de crer naquilo que Deus diz. A razão, nós tentamos explicar algumas coisas pela razão, mas tem coisas que está ligado ao contexto espiritual da nossa vida, que é somente pela fé. Não tem explicação, é somente pela fé. Então Paulo, quando ele entendeu que a graça de Jesus era o suficiente, é o que bastava, quando ele ouviu Jesus falar ao seu coração dizendo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele entendeu que nos momentos de fraqueza, nos momentos de luta, nos momentos de provação, nos momentos de tribulação, nos momentos de sofrimento, é aí que a graça de Deus, que o poder de Deus se manifestava na vida dele. Preste bem atenção, as maiores experiências que nós temos com Deus, não é quando tudo está bem na nossa vida. As maiores experiências que nós temos com Deus são nos momentos difíceis, são nos momentos de lutas, são nos momentos de provação, são nos momentos de sofrimento. É aí que nós vemos a graça de Deus se manifestar em nosso favor. É aí que nós vemos a providência de Deus. É aí que nós vemos o sustento de Deus, o cuidado de Deus. Então a graça de Deus nos faz o quê? Encontrar forças em meio à fraqueza. A graça de Deus nos motiva a crer que a alegria que está reservada para nós em Cristo Jesus é maior do que o problema e o sofrimento que nós estamos vivendo no momento. Então preste bem atenção, meu querido. Se você está orando, pedindo para Deus ajudar você a resolver um problema, e parece que Deus não responde a sua oração, Deus não faz aquilo que você está pedindo, então que você possa entender que você precisa enfrentar essa situação através da fé, crendo que a graça dele é suficiente para te ajudar. Nos momentos de fraqueza, é aí que você vai aprender a tirar forças em Deus. Nos momentos de necessidade e dificuldade, é que você vai ver Deus entrando com providência na sua vida. Eu já experimentei várias situações de ver a graça de Deus se manifestando na minha vida. Teve situações na minha vida que eu estava ali passando por um perrengue, por uma dificuldade, por um momento difícil na minha vida. E Deus levantou pessoas para que essas pessoas suprissem a minha necessidade. Para que essas pessoas entrassem com uma providência. E foi nesta situação que eu vi a graça de Deus se manifestar. Foi nessa situação que eu vi com que da minha fraqueza tirasse força por meio da fé. Então, a situação que você está vivendo, de sofrimento, uma situação de luta, pode ter certeza. Pode ser que você não esteja enxergando, mas pode ter certeza que Deus está entrando com provisão. Que Deus está fazendo algo para você. Ainda que você não veja e não sinta, mas algo Deus está fazendo em seu favor. Algo Deus está agindo em seu favor. Então quando Jesus não tirou aquele espinho na carne de Paulo, porque tinha um propósito com aquilo. Para que o poder de Deus se manifestasse naquela situação. Para que a graça de Cristo se manifestasse na vida de Paulo através daquela situação. Então, independente da situação que você está passando, que você possa ver o manifestar do poder de Deus na sua vida. Que você possa ver o manifestar da graça de Cristo em sua vida. Que a partir desta palavra você entenda
como Paulo entendeu que a graça do Senhor era suficiente para ele suportar, para ele conviver, para ele enfrentar aquele momento ou aquela situação de sofrimento que ele estava vivendo. Amém? Que hoje o Senhor possa pingar como um colírio espiritual nos teus olhos para que você consiga enxergar com clareza, com nitidez, o poder de Deus se manifestando na sua vida através dessa situação que você está vivendo e a graça de Cristo se manifestando também na sua vida através dessa situação que você está enfrentando. Amém? O terceiro ponto que nós aprendemos ali com Paulo, como ele lidou com situações de sofrimento, está no capítulo 12 de 2 Coríntios, no verso 10. O apóstolo Paulo diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, ou por amor de Jesus. Então o terceiro ponto que eu quero compartilhar, como Paulo ele lidava com o sofrimento, é que no sofrimento é que nós provamos amar a Jesus e confiar em Deus. Foi justamente nos momentos de sofrimento que Paulo enfrentou, foi aí que ele provou o seu amor a Jesus, que ele provou confiar em Deus. É fácil dizer que nós amamos Jesus e que nós confiamos em Deus quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo, quando tudo que você faz prospera, quando você está aí financeiramente bem, empregado, conquistando seus sonhos, realizando aí coisas que você planejou na sua vida. É fácil amar a Jesus, é fácil confiar em Deus. Mas é nos momentos difíceis que a nossa fé é testada e que o nosso amor é provado. Então pode ser que esse momento difícil que você está vivendo, é nesse momento que você tem que provar que você ama Jesus. É nesse momento que você tem que provar que você confia em Deus. A nossa fé é provada nos momentos de luta. A nossa fé é provada nos momentos de dificuldade. O nosso amor para com Jesus é provado nos momentos difíceis que nós estivemos enfrentando. Então, enquanto Paulo demonstrou o seu amor a Jesus e a sua confiança em Deus, em meio à provação, às lutas, os problemas e sofrimentos, isso ajudou Paulo a entender, a vencer, a superar a situação que estava vivendo. Porque Paulo tinha essa certeza que Deus estava na vida dele e que ele amava Jesus. E quantas pessoas que, diante de um problema, diante de uma dificuldade, elas demonstram que não amam Jesus, abandonam a fé. Há vários exemplos na Bíblia. Paulo ele fala de Demas, que era companheiro dele, um cristão, que amou mais o mundo presente, amou mais as coisas do mundo. Abandonou a fé, abandonou a vida cristã, porque amou mais o mundo. E quantas pessoas hoje que amam mais o mundo, amam mais as coisas materiais. Um outro exemplo que nós vemos ali é de um jovem rico que foi até Jesus. Ele foi até Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele moço ali, ele tinha desejo de herdar a vida eterna. Ele sabia que existia uma eternidade após a morte. E quando Jesus disse para ele assim: vende o que tens, dá aos pobres, segue-me. Aquele moço ali era religioso, ele guardava os mandamentos, mas quando Jesus disse: vai, vende o que tens, dá aos pobres, segue-me, a Bíblia diz que ele ficou triste, virou as costas para Jesus e foi embora pesaroso. Por quê? Porque o coração dele estava pegado às coisas materiais, aos bens que ele tinha. O coração dele amava mais as coisas materiais, os bens que ele tinha, do que a Deus, do que a Jesus. Quando Jesus disse para ele: vende o que tens, dá aos pobres, segue, não é que Jesus queria ver ele na miséria, sem nada. Jesus estava ali tocando no problema dele. O problema dele era que o amor que ele tinha pelas coisas materiais era maior do que a Deus. Era maior do que o amor a Jesus. Você está entendendo? Então, é na hora dos problemas, das provações, das tribulações, que nós devemos provar que nós amamos a Jesus e provar a nossa confiança em Deus. Então, pare nesse momento e pense: será que Deus não está testando a sua fé
e provando o seu amor através da situação difícil que você está enfrentando? Será que o Senhor não está testando a sua fé para ver se verdadeiramente você confia em Deus nesse momento difícil que você está vivendo aí, diante dessa luta, diante dessa provação? Será que o Senhor não está provando o seu amor para com Ele? Através dessa situação que alguém está fazendo uma oferta para você, e esta oferta, aí, se você aceitar, você sabe que vai contra os princípios de Deus, contra a vontade de Deus para a sua vida? Então preste bem atenção, é nos momentos de luta, de provação, de sofrimento, que a nossa fé e o nosso amor é provado. Ali em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 10, na parte C do versículo, o apóstolo Paulo diz assim: porque quando estou fraco, então é que sou forte. Só quem verdadeiramente ama Jesus e confia em Deus consegue tirar forças em momentos de fraqueza. Só quem ama e quem confia em Deus consegue enfrentar os dias de angústias e sofrimento sem perder a paz, sem perder a esperança, sem perder a fé e sem perder a alegria. Quantas pessoas que estão passando por lutas, problemas, provações, enfermidade, dificuldade, mas elas não perderam a paz, não perderam a esperança, mantêm ainda a alegria no seu coração porque elas confiam em Deus. Elas confiam que a vida dela está nas mãos de Deus. E Deus vai fazer alguma coisa por elas. E Deus vai agir em favor delas. Então, quem ama a Deus, quem ama Jesus, quem confia em Deus, quem exerce a sua fé nos momentos difíceis de luta e provação, não perde a esperança, não perde a confiança, não retrocede na fé, mas mantém-se seguro, em paz e com o coração alegre, porque sabe que Deus está na sua vida. Preste bem atenção, existe dois aspectos de sofrimento. Existe o sofrimento que nós sabemos a causa, o motivo, e existe o sofrimento que muitas vezes nós não sabemos qual é a causa, não sabemos qual é o motivo. O apóstolo Paulo, ele sabia qual era a causa do seu sofrimento. Ali em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Então a causa daquele sofrimento na vida de Paulo é para que Paulo mantesse a sua humildade. Por quê? Se você ler o contexto ali, você vai ver que o apóstolo Paulo ele teve várias experiências com Deus, várias experiências com Jesus. Através da vida dele, o Senhor fez muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E dentro do contexto, se você ler ali na Bíblia, no capítulo 12 de 2 Coríntios, você vai ver ali que Paulo, ele teve uma revelação. Ele diz que ele foi levado até o terceiro céu. E ali ele ouviu coisas que nenhuma nunca ouviu. Ele viu coisas que pessoas nunca viram. Então, para que Paulo não se orgulhasse, se tornasse soberbo das revelações que ele teve acerca de Jesus, acerca de Deus, desse arrebatamento que ele teve de ser levado até o terceiro céu, Deus permitiu que esse espinho na carne, ao qual ele diz que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele, que causava dor, que causava um sofrimento na vida dele, é para que ele não se exaltasse. Então ele sabia qual era a causa daquele espinho na carne. Ele sabia a causa do sofrimento. Mas existe causa e sofrimento que a pessoa não sabe. Um exemplo disso é Jó. Estudando o livro de Jó e todo o sofrimento que Jó enfrentou, nós vemos ali que Jó ele não sabia a causa do seu sofrimento. Deus permitiu o sofrimento na vida de Jó com um propósito. Mas qual era o propósito de Deus permitir aquele sofrimento na vida de Jó? O propósito era provar para Satanás que Jó servia a Deus, que Jó amava a Deus, que Jó confiava em Deus, não por aquilo que Deus dava a Jó, que Deus concedia a Jó. Porque Satanás chegou diante de Deus e disse: é fácil Jó crer no Senhor, é fácil Jó ser íntegro, ser honesto, porque o Senhor tem dado a ele riquezas, o Senhor tem dado a ele bens, o Senhor não tem deixado faltar nada na vida de Jó, então
É por isso que ele confia no Senhor, por isso que ele professa a fé no Senhor, por isso que ele ama o Senhor. Mas toca no que ele tem. E foi aí que Deus disse para Satanás, então vai e toca em tudo que Jó tem. E você vai ver que ele não vai blasfemar, que ele me serve, que ele me ama, que ele crê em mim, não por aquilo que eu dou para ele, não por aquilo que eu faço. E Satanás foi ali, tocou em Jó, fez com que ladrões roubassem Jó, os bens que ele tinha. Jó perdeu seus bens, perdeu sua riqueza, perdeu vários empregados. A Bíblia diz que ele perdeu 10 filhos uma vez só, num dia só. Imagine você perder um filho, já é uma dor, já é um sofrimento. Imagine perder 10 filhos num dia só, de uma vez só. E Jó perdeu os 10 filhos. E fora isso, Jó perdeu a sua saúde. A Bíblia diz que Satanás colocou no Jó uma enfermidade maligna, tumores desde a cabeça até as plantas dos pés. Então Jó perdeu tudo. Mas a única coisa que Jó não perdeu foi a sua fé, a sua confiança e o seu amor a Deus. Está entendendo? Então pode ser que você esteja passando por uma situação na sua vida, meu irmão, minha irmã, e você não sabe qual é a causa dessa situação. Pode ser que Deus esteja querendo provar para Satanás que você ama Deus, que você confia em Deus, que a sua fé está em Deus, independente da situação que você está vivendo. Jó ficou enfermo. Até a esposa de Jó não aguentou o sofrimento e disse para ele: Jó, amaldiçoa a Deus e morre, homem. E Jó, o que Jó respondeu para a esposa dele? Mulher, como fala qualquer doida assim, está falando você. Recebemos tanto as coisas boas de Deus e agora nós não iríamos receber as coisas ruins. E a Bíblia diz que Jó não pecou. Você está entendendo? Capítulo 1 do livro de Jó, no verso 20 e 22, diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou as suas vestes, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra e adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Que maravilha! Jó soube lidar com o sofrimento, usando a sua fé, o seu amor e a sua confiança em Deus. Aquela situação difícil que Jó estava vivendo, ele não culpou a Deus. Ele não culpou ninguém por aquele problema, por aquela luta que ele estava enfrentando. Então o que nós podemos aprender com o sofrimento de Paulo e o sofrimento de Jó? Enquanto Paulo sabia a causa do seu sofrimento, Jó não sabia a causa do seu sofrimento. Mas é interessante ali que nem Jó e nem Paulo culparam a Deus pela situação que eles enfrentavam. Eles não culparam a Deus pelo o que tinha acontecido na vida deles. Ambos permaneceram o quê? Firmes na fé. Ambos não negaram o amor que tinham por Deus. Está entendendo? Então, diante de qualquer experiência que gere aí sofrimento, nós precisamos aprender a manter a nossa fé firme em Deus. Então, se você está enfrentando uma situação difícil na sua vida, meu irmão, minha irmã, se você sabe o porquê, sabe a causa, Paulo sabia a causa. Tem certos sofrimentos que a pessoa ela está passando, é resultado, consequência muitas vezes de uma atitude errada, de uma escolha precipitada, de algo que ela falou e que não deveria ter falado. Então tem sofrimento que muitas vezes a pessoa enfrenta e ela sabe qual é a causa, ela sabe o motivo. Mas tem sofrimento que a pessoa não sabe. E muitas vezes, nesse sofrimento, Deus está provando a sua fé. Deus está ali provando o amor dessa pessoa. Então preste bem atenção. Culpar a Deus e as pessoas pelo que aconteceu na sua vida ou está acontecendo, não vai resolver o problema. Pelo contrário, vai aumentar a angústia, vai aumentar o seu sofrimento, vai aumentar a sua frustração, vai aumentar mais a sua tristeza. Então o que você deve fazer? Deus, eu estou passando por isso, mas eu amo o Senhor. Ainda que o Senhor não esteja respondendo a minha oração, eu amo o Senhor. Jesus, estou passando por esse momento difícil, mas eu amo o Senhor. Eu não estou vendo resposta
eu não estou alcançando aquilo que estou pedindo, mas a minha fé está firme no Senhor, eu ainda confio no Senhor. Está entendendo? Paulo lidou com a situação de sofrimento dessa forma. Então, para nós concluirmos, Paulo, ele aprendeu a lidar com o sofrimento, primeiro, crendo que Deus estava no controle da sua vida e que tudo o que acontecesse com ele estava dentro de um propósito de Deus. Paulo lidou com a situação entendendo que quando ele não alcançou o pedido da sua oração, quando Deus não fez aquilo que ele queria, ele entendeu que, dependendo da graça de Deus, ele conseguia tirar forças da fraqueza. Dependendo da graça de Deus, confiando na graça de Deus, ele cria que a graça de Deus renovava a fé, renovava o ânimo, dava coragem, forças, para que ele pudesse enfrentar, suportar, conviver e vencer o problema e a situação que ele estava enfrentando. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a lidar com o sofrimento de que forma? Provando o seu amor, a sua confiança e a sua fé em Deus e em Jesus nos momentos difíceis. Então preste bem atenção. Se você está enfrentando algum problema na sua vida, aprenda a lidar com esse problema. Aprenda a lidar com essa dificuldade. Aprenda a lidar com esse sofrimento. Seguindo aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Amém? E você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Se você passar pela prova e ser aprovado, pode ter certeza que Deus vai abençoar você. Amém? É a mesma coisa na escola. Na escola, os professores nos ensinam e depois vem o momento da prova. E a prova a gente tem que fazer sozinho. Não tem como colar na prova. Não tem como o amigo ajudar na prova. Tem prova, meu irmão. Tem luta. Tem situação de sofrimento na sua vida, minha querida amiga, que você tem que passar sozinho. É a sua prova. É o seu espinho. É a sua cruz. E você tem que passar sozinho. E provar a sua fé. Provar o seu amor. E vencer. Se você passar e ser aprovado na prova, pode ter certeza que a sua nota é 10, é excelente. Você vai ser aprovado e os resultados vai ser de bênção na sua vida. E Deus vai abrir as portas sobre a sua vida, amém? Então não desanima. Está passando por provação, está passando por luta, está passando por momentos de sofrimento. Mantenha-se firme na fé. Prove o seu amor para com Deus. Dependa da graça de Deus. Tire força da fraqueza. Você vai ver Deus agindo poderosamente na sua vida. As maiores experiências que nós temos com Deus não são quando tudo vai bem. É justamente nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós temos experiências com Deus, que provamos a nossa fé e provamos o nosso amor. Amém? Eu quero orar por você e com você. Onde você estiver nesse momento, coloque a mão no seu coração e ore juntamente comigo. Amém? Senhor meu Deus e Pai, eu compartilhei esta palavra aqui, cujo tema é aprendendo a lidar com o sofrimento. O apóstolo Paulo, Senhor, passou por vários momentos difíceis, por várias situações de sofrimento, e ele soube lidar com as situações. Ele soube lidar, Senhor, porque ele tinha uma convicção de que se a vida dele estivesse nas suas mãos e o Senhor estivesse na vida dele, o Senhor estava no controle de tudo, e tudo que ele passasse, o Senhor tinha um propósito. O apóstolo Paulo, o Senhor, aprendeu a lidar com a situação difícil, com os problemas, com o sofrimento, dependendo da tua graça. Porque ele creu que, através da graça do Senhor, ele conseguia tirar força da fraqueza. Ele aprendeu, Senhor, a lidar com o sofrimento, demonstrando o amor e a fé dele nos momentos difíceis. E o Senhor honrou a fé de Paulo. Então, meu Deus, venha honrar a fé no coração do teu filho e da tua filha, que ouviu a tua palavra, que assistiu este vídeo. Venha abençoar, Senhor. Ajuda a tua filha e o teu filho a passar por este momento difícil. Que ele e ela possa aprender a exercitar a fé. Possa aprender a confiar em Ti neste momento difícil. Entra com providência. Manifesta o Teu poder. Manifesta o Teu milagre. Leva o Teu filho e a Tua filha a ter uma experiência com o Senhor diante dessa situação difícil que está enfrentando e que está vivendo, meu Deus. Que eles passem por esta prova e sejam aprovados, para que sejam ricamente abençoados por Ti. Entra na história da vida deles, vira a página, muda o rumo dos acontecimentos por meio da fé, por meio da confiança, por meio da esperança que eles têm em Ti, Senhor.
para que o Senhor possa escrever uma nova história na vida deles, tanto na área material, na área profissional, financeira, conjugal, sentimental e física, Pai. Eu peço e desde já te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido amigo, amiga. Fica com essa palavra no teu coração. Aprenda a lidar com o sofrimento e você vai ver que você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você não conhece a Igreja Batista Independente aqui em Pedreira, você é meu convidado para um dia vir nos visitar. A Igreja Batista Independente aqui em Pedreira fica na rua Ivan Maia Vasconcelos, número 95, no centro da cidade de Pedreira, atrás do Banco Bradesco. Amém? O dia que você sentir no coração de fazer uma visita, vai ser bem recebido em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração neste momento. Eu quero abençoar você com a bênção apostólica. Fecha os teus olhos e receba uma bênção apostólica aí sobre a tua vida. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.